Esse aqui é o quadro da legislatura 2001-2004. Vereadores eleitos na eleição no ano 2000. Tomaram posse em 1º de janeiro de 2001. E marcado muito aí pela liderança de Valdomiro Pinheiro, que era o presidente. Tornou-se presidente da Câmara, né, em 2001. Também aí Batista Santiago. Aqui já é Manuel Pinho. Sobretudo esses três aqui, esses três aí lideravam, ó, Valdomiro, Batista e Manuel Pinho, né? Três dos principais líderes políticos aí da época, né? Somado também ao vereador Prisco do Tapuio. Essa legislatura marcou a participação também das mulheres. Tivemos aí duas mulheres, né? A vereadora da Paz, Maria da Paz, e a vereadora Naná, Renalva Lisboa, eleitas pelo PPB. E depois delas, pode-se dizer que reabriu as portas da Câmara também para mais vereadoras mulheres, né? Já no pleito seguinte, de 2004, tivemos aí já 3 vereadoras, né? Com a presença também da vereadora Gilmara, compondo aí, aumentando na verdade a presença feminina na Câmara, né? Aqui temos um jovem, né? O Jailton Villanova, filho do professor Antônio Pinheiro, da tradicional família Pinheiro. Ele que foi candidato, compôs chapa na eleição de 88, né? Juntamente, me parece, com o Zé da Fó, candidato a vice, né? Prisco, isso aqui detém ainda o maior tempo de mandato em Araci, um vereador que ficou durante 21 anos exercendo o mandato. Perdeu as últimas eleições aí em 2004, né? Não conseguiu mais ser reeleito, mas concluiu aí um ciclo contínuo de 20 anos de mandato, né? Ele que foi eleito pela primeira vez na eleição de 82, tomou posse em 83 e de lá para cá seguiu tendo mandatos aí sucessivos, sobretudo representando ali Tapuio e a região, né? Temos aqui o vereador também Oswaldo Miranda Barreto. Ele também já tinha sido eleito em 92, aí foi presidente da Câmara também durante a gestão de Daniel Ramos, né? E ele acabou segurando a barra, Daniel, que teve até alguns processos, pedido de cassação do mandato do Daniel, e ele conseguiu articular aí com os vereadores. E apesar de ter votado o pedido, né, de impeachment, né, de aceitação, né, do processo de impeachment na Câmara, mas o processo foi rejeitado, portanto, durante o mandato dele. E também foi um dos primeiros a ser reeleito, né, para 4 anos, né, tendo 4 anos de mandato na Câmara, e com algumas alterações na lei orgânica e também no regimento interno da Casa, né. E ele segurou a barra um pouquinho aí durante esse mandato de Daniel Ramos, né, que tivemos algumas acusações, algumas denúncias, instabilidade política ainda maior, sobretudo após o rompimento aí do grupo de Zé Pinho com Daniel Ramos, né, que ele foi indicado por Zé Pinho na eleição de 92 para sucedê-lo. Teve êxito, foi eleito com uma grande margem de voto, aí superando 9.000 votos, muita coisa para aquela época, e ele foi o presidente, né? Eu não recordo aqui agora exatamente, mas ele é também da família de Daniel Ramos, a não ser que eu esteja aqui agora trocando alguns nomes, mas ele é da família, ou foi da família, talvez casado aí com alguém da família de Daniel Ramos. Eu preciso ainda checar essas informações, mas aqui é um bate-papo informal, portanto, por isso que eu estou dizendo isso, mas ele era assim da família do ex-prefeito Daniel Ramos. Aqui abaixo nós temos o Almir Vitória, né? Também um vereador que teve mais de um mandato aqui na Câmara de Araci, né? Muito conhecido aí por atendimentos, né, na área aí, odontológica, né? Aqui o vereador Leonardo Barreto Pinho, também um vereador de um único mandato. Ele depois foi
candidato a vice de Zé da Fó, não conseguiu ser eleito em 2008. Na verdade, a candidatura de Zé da Fó estava impugnada, né? Então acabou sobrando também para Léo de Garcia essa questão de, não sei se eu falei inicialmente o nome dele correto, mas é Léo de Garcia, não sei se eu troquei o nome. Então ele foi candidato a vice de Zé da Fó em 2008, perdeu pela contagem de votos, né? Mas também os votos seriam anulados de qualquer forma, né? Não foram contabilizados mesmo pelo TSE. Esse aqui é o vereador Antônio de Pada, da família Moreira aqui em Araci, uma família muito tradicional. O mandato dele não foi concluído, né? Ele sofreu um atentado durante o mandato, né? Em que ceifou a sua vida. Um caso muito conhecido em Araci, né? Na verdade, o maior caso, né? Envolvendo aí essa questão de poderio político, né? Na área criminal, na política, né? Onde ele foi assassinado. Aqui o vereador Pedro Andrade Reis, ele é irmão do vereador Zé Augusto. Na verdade, Zé Augusto acabou sucedendo o espaço dele, né, do próprio irmão, né, um forte vínculo na comunidade de João Vieira, mas Pedro de Adite representava aí o grupo de Nenca e Zé Augusto partiu para o grupo de Zé da Fó. Então, estratégia certamente do ex-prefeito Zé da Fó, quando por estratégia indicou, né, o vereador Zé Augusto, né, inclusive Zé Augusto sempre fala da gratidão que tem a Zé da Fó, justamente porque foi Zé da Fó que colocou ele na política, né. Então Pedrinho concorria aí pelo grupo de Nenca e o irmão concorreu pelo grupo de Zé da Fó, e isso acabou prejudicando muito a reeleição do vereador Pedrinho, né, Pedrinho de Adite. Então ele perdeu o mandato e, na verdade, continuou aí na eleição seguinte para o próprio irmão Zé Augusto, né, que já está no 4º mandato. Aqui Irã, vereador Irã, ele filho de Daniel Ramos, também um dos últimos aí a sobreviver na política, né, da família Ramos. Ele, apesar de jovem, não conseguiu mais ser reeleito, né, teve votação muito pouca em eleições seguintes, e também devido a muita fragmentação, divisão na própria família, né, quando a família não fechava com um único candidato e acabava lançando 2 ou até 3 nomes na mesma família, né? Então isso dividiu muito e acabou por tirar essa participação política da família Ramos. Portanto, o Irã não teve mais nenhum mandato e também nenhum outro da família Ramos conseguiu ser eleito depois dele. Aqui Batista Santiago, que eu já citei. Primeiro, ele também sucedeu o próprio irmão Nilton Santiago, portanto teve uma herança aí na política de herdar do próprio filho, do próprio irmão, né? Nilton Santiago foi um vereador muito, apesar de pouco tempo de mandato, muito elogiado, né, pelos eleitores, era muito prestativo, né, assistencialista, e aí faleceu, uma doença muito repentina, né? Isso eu estou aqui falando por memória, mas me parece que em 93 ou até um pouco antes, porque eu não estou aqui agora com as fontes exatas, mas ele faleceu quando era vice-presidente. Então estou falando aqui do irmão de Nilton Santiago, viu? O irmão de Batista Santiago. Aqui é Batista, o irmão dele, Nilton Santiago, era vereador, aí muito indicado por Zé Pinho, e veio a falecer durante o mandato, e quem herdou essa questão política foi o próprio irmão Batista Santiago. Batista ficou muito conhecido também pela CPI, que lutava pela cassação do mandato de Zé da Fó, no primeiro mandato em 98, 97, né, devido a algumas denúncias, e Batista depois acabou mudando, né, para o lado de Zé da Fó, se tornando aí um dos braços direitos de Zé da Fó nos cargos comissionados. Esse Manuel Pinho, vereador também que é muito marcante na história política de Araci, teve 3 mandatos, salvo engano, conseguindo ser reeleito aí em 2000, 2004 novamente, né? Mas depois também caiu no descaso e não conseguiu mais ser eleito. Inclusive até na eleição de 2020 ele teve uma votação muito pouca, né? Muito insuficiente, não superando talvez ali os 350 votos. Mas aqui nós temos o vereador André Lino, eleito pelo PDT. Ele
salvo engano aí da região ali de Pedra Alta, já está também em memória. Mais à frente aqui o vereador Martinho, José Martinho do Poço Grande, ele contou com a sorte de ser eleito com uma votação muito pequena, salvo engano, estou dizendo salvo engano porque estou falando aqui por memória rápida. Ele teve apenas 213 votos nessa margem, então ele acabou sendo favorecido aí pelas coligações na época. Também foi vereador de um único mandato, representando aí a família Barreto do Poço Grande. Mais à frente aqui o vereador José Santana. Ele assumiu aí depois da morte do vereador Antônio de Pádua. Aí quem assumiu foi ele como suplente. Passou aí também só teve um único mandato aqui. Portanto, esse é o quadro aqui, acredito que eu falei de todos, né? Vereadora da Paz. Ela também filha de um ex-vereador, acho que funcionário do Denox, aí eleito aí nas eleições da década de 70. Vereadora Naná, que entrando também aqui na política, a primeira eleição dela. Ela conseguiu ser reeleita também em 2004. Teve êxito, depois perdeu aí por algumas mínimas de votos, quantidade mínima, acredito que por 4 votos ela perdeu aí, me parece que para Guri. Eu estou falando assim por alto, mas eu tenho todas essas informações, certamente em momento mais oportuno farei com todos os detalhes das fontes, né? Portanto, a vereadora Naná aí, representante da família Lisboa, família muito tradicional, mas que também não consegue mais voltar à política de Araci, foi candidata a vice de Gilmara, mas também não teve êxito em 2016, colocou a irmã no lugar, mas também foi por votação muito insuficiente. E hoje ela continua levando ali uma margem de voto, né, para aqueles candidatos a quem ela apoia, sobretudo para prefeito, mas não tem muita força política como teve aí entre os anos aí de 2000, na década entre 2000 e 2010, ela foi muito influente aqui na política araciense. Depois falarei mais sobre outros quadros políticos aqui, que nós temos muitas informações, tenho muita coisa em fontes, em arquivos, que certamente apresentam os dados com maior precisão, mas vale a pena aqui o bate-papo para apresentar para todos vocês aqui sobre a importância dos vereadores, a participação deles aqui na política araciense. E inclusive estamos prestes a completar aí 150 anos da eleição dos primeiros vereadores em Araci para a Câmara de Tucano. Araci já era distrito de Tucano. Eu já fiz algumas propostas ao presidente Virgílio, este que fala agora, mas ainda não foram muito acatadas, mas sugestões que valorizam justamente o papel deles, destacando aí os feitos dos vereadores, as decisões tomadas aqui na Câmara, né? E diversas outras propostas que possam homenagear também os ex-vereadores, né? Mas aguardemos aí que seja colocado em prática, né? Um historiador é aquele que está observando sempre, né, a política local, fazendo ponderações dentro da imparcialidade e dentro da liberdade que compete ao historiador, com esse ofício social de servir a comunidade. Portanto, se inscreva aí no canal, isso é importante para ajudar o canal a desenvolver.